Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 607 para falar sobre o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que aconteceu no último domingo, um grande prêmio que teve o que falar e segue dando o que falar. Grupos de WhatsApp não param de discussões, pessoas que vão a favor, pessoas que vão contra. Jornais e sites também não param de tocar no assunto, declarações e pessoas relembrando fatos do passado, onde a decisão foi uma, e fatos do passado, onde a decisão foi outra. Então, realmente, esse grande prêmio deu o que falar. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Queria saber qual foi a tua reação. A gente não precisa esconder qual é o fato, nós estamos falando da punição de 5 segundos dada a Sebastian Vettel, mas você assistindo no alto da madrugada de domingo para segunda-feira, depois de ter baixado aquele torrent perfeito, que você fica aguardando e dando refresh naqueles sites específicos que só poucos conhecem, baixou lá aquele de qualidade Full HD e tal. Começou a assistir a corrida lá, tranquilo, fazer suas anotações, talvez estava até um pouco boring, se é que a gente pode usar palavras em inglês aqui, a prova, e de repente vê aquele lance. Eu queria que você descrevesse pra gente a tua reação na hora que apareceu lá em cima aquela mensagem vermelha de 5 second time penalty. Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para os nossos dois convidados que daqui a pouco serão apresentados devidamente aqui no nosso programa. Eu vou contar antes, inclusive, já que você está me perguntando, na hora que apareceu a mensagem vermelha. Eu vou contar o que eu escrevi no meu caderno, que hoje vai ser difícil eu conseguir colocar passar tudo do caderno para o microfone, de tantas páginas, duas aqui completas que foram. Mas a minha reação quando apareceu a mensagem laranja, não é a mensagem vermelha, quando apareceu a mensagem laranja de que o incidente entre Vettel e Hamilton na curva 4 estava entrando em investigação, eu posso garantir pro fã do Café com Velocidade, pro nosso ouvinte que nos dá tanta honra com a sua audiência. Eu anotei no meu caderno a seguinte frase para trazer para o programa de hoje. É um absurdo que este incidente entre em investigação. Fecha aspas. O resto eu discuto ao longo do programa. Muito bem. Antes da gente apresentar os nossos dois convidados, uma honra, né? Pelo menos neste primeiro bloco a gente ter dois convidados. Vamos falar do nosso programa de apoio. Temos lá no apoia.se/Café com Velocidade, um programa em que você pode nos apoiar. Esse dinheiro nos ajuda aí com a questão de equipamentos, divulgação, pagar servidores, etc e tal. Então, se você quer e ainda não é um apoiador, entre lá no apoia.se/Café com Velocidade, conheça como é esse programa e, se for do teu agrado, se inscreva e torne-se também um apoiador e entre para o grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. E nós temos aqui hoje dois caras que mandam muito bem na organização de provas de karts. No kart nem tanto, mas na organização eles mandam muito bem, um em São Paulo e outro lá em Santa Catarina, começando aqui com o que está mais próximo de mim, Ricardo Banniman Soares, seja muito bem-vindo, o organizador do Os Carteiros. Seja muito bem-vindo, Banniman. Eu sei que você, um fato curioso, né? Você mandou um e-mail e tá no programa, então você vai responder uma pergunta enviada por você. Não, que absurdo. E-mail, que absurdo. Coisa que já aconteceu antes, em algumas outras situações. Eu sei que você tem uma opinião um pouco divergente aí. Você escreveu lá, vou ler daqui a pouco para você responder. Mas eu queria só te dar as tuas boas-vindas aí e falar que é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio, Raposo, ao outro convidado.
Para quem já ouve o café já deve ter imaginado quem é esse outro convidado, de muito alto garbo e elegância. Cara, a minha opinião, ela é confusa, isso é o que eu posso dizer, porque é uma situação extremamente difícil, né? Tô junto com você. Meu, é demais. Já vai ficar em cima do muro, é isso que eu tô entendendo. Para variar um pouco, Thiago Raposo está ficando em cima do muro. Mas é muito difícil. Você precisa de prestar atenção em algumas coisas e que a gente vai discorrer no decorrer do programa, acredito eu, mas é muito difícil essa decisão que tomaram. Se tomassem para um lado ia estar errado, se tomasse para o outro também estaria errado, cara. É muito difícil. E o nosso outro convidado, né, o Balestre de Santa Catarina, organizador também do campeonato de kart, o Will Bueno, que apesar desse sobrenome não é filho do homem, mas tem tanta influência quanto. Will, o Tiquinho GP pegou fogo, o grupo do WhatsApp eu assustei, porque eu passei o domingo fora, fui até São Paulo aí, Tietá aí, eu gosto também de música, então um guitarrista aí famoso, estava em São Paulo lançando um livro, eu fui lá pegar autógrafo e tudo mais, cheguei em casa já por volta das suas 7h30 da noite, quando fui assistir corrida, tentando fugir dos spoilers o máximo possível, apesar que não consegui, né? Já alguém num grupo lá que não tinha nada a ver com Fórmula 1 me perguntou o que eu achei da punição de 5 segundos, então eu já estava imaginando algo do tipo. Mas a hora que eu olhei para o grupo do Boutique GP, já tinha mais de 2.000 mensagens, viu? Como você faz para moderar tudo aquilo lá? E como você está lá na moderação? Como que você disse que foi o sentimento ali que teve mais repercussão? Os prós ou os a favor? Ou os contra, né? Os prós ou os contra a punição? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado aí a todos. Boa noite para você, Thiago, Fábio Campos e o nosso amigo e parceiro Ricardo Banniman. Prazer conhecê-lo, finalmente, né? Eu ouvi falar muito aí de você aqui no café e satisfação estar falando contigo. É tudo mentira, hein? Tudo mentira. Não. Realmente deu muita polêmica ali, não só no grupo, como no YouTube do Botequim também, né? Um comentário que eu sempre faço ali depois. E o que me surpreendeu bastante foi a quantidade de pessoas que concordam com esse rumo que a Fórmula 1 está tomando aí nos últimos tempos, né? E enfim, é isso, né? E sobre a minha reação, assim como o Fábio Campos disse, quando apareceu a mensagem lá, laranja, né, de que estava em investigação, eu coloquei ali na página e no Twitter do Botequim GP. Se o Vettel for punido, se houver alguma punição, não por ser o Vettel, mas se houver alguma punição por esse incidente, eu desligo a TV. E foi isso que eu fiz quando apareceu a mensagem vermelha. Eu desliguei a TV e só religuei quando eu vi no Twitter oficial da Fórmula 1 aquela imagem que eles sempre colocam com os 3 primeiros. E aí eu liguei para ver como seria a reação ali do Sebastian Vettel, enfim. E essa foi a minha reação. Que bom que você desligou. A gente já teve casos aqui no passado de promessas de reações aí super radicais e que não foram cumpridas semanas depois. Você foi lá e cumpriu essa promessa dessa vez. Eu acho, e aí eu vou já introduzir o assunto, dando a minha opinião, chamando primeiro o Ricardo Banniman, que talvez tenha algo parecido, e depois passando então para vocês dois, que já deixaram claro a opinião de vocês, para vocês discorrerem. Eu não sou a favor da regra. Agora, se a regra existe, e se a gente tem histórico de punição por movimentos parecidos, né? E aí talvez o movimento que eu mais trago aí na memória foi Verstappen contra Kimi Raikkonen no ano passado no GP do Japão, na última chicane, que o Verstappen escapa e volta jogando o Kimi Raikkonen para fora da pista e é punido, porque ali tinha para fora da pista e não um muro. Eu não gosto dessa regra. Agora, o que eu acho perigoso é a regra existir e em alguns casos ela ser aplicada e em alguns outros casos ela não ser aplicada. Ou até em casos parecidos. Eu fico me perguntando se naquela mesma situação,
Se é um Lance Stroll que já é crucificado de cara, antes das pessoas verem às vezes um replay e tudo, se o Lance Stroll tá envolvido, ele já tá automaticamente punido, e aí vamos ver o replay para ver se é isso mesmo. Um Lance Stroll para cima, sei lá, de um Kubica, de um Giovinazzi, de algum outro piloto, se a reação de quem de repente critica a punição teria sido a mesma. Essa é a minha questão. Eu sou a favor peraí, vamos rever a regra, vamos deixar as coisas, vamos deixar os pilotos correr, vamos parar de interferir tanto. Eu tenho certeza, sabe, que se eu estivesse vendo uma corrida de BTCC, em nenhum momento eu estaria pedindo a punição, porque eu sei que no BTCC as coisas funcionam dessa forma. Se fosse a NASCAR, a mesma coisa. Eu sei que na NASCAR é assim que o jogo, que as coisas acontecem, é assim que funciona, não tem interferência. Você tá esperando. Na NASCAR acontece coisa até muito mais absurda e não tem interferência. Então, quando tá, é assintosamente, é descaradamente por querer o incidente, a NASCAR não pune. Mas na Fórmula 1, a gente está cansado de ver punições. O meu ficar em cima do muro e o meu rever a minha opinião veio mais depois que eu vi o pós-race da Sky Sports, naquele replay, lá naquela análise e tal que o Karu Shandok foi fazer. E aí eu vi que o movimento que parece que é o movimento que levou à punição do Vettel, que é um volante virado para a direita depois que ele volta da grama, que ele faz esse movimento antes de ir para a grama. Quando ele perde o controle do carro e tentando controlar o carro, ele dá aquela balançada do volante. Não sei se ele dá ou o carro faz aquilo sozinho e o braço dele só acompanha. E ele refaz aquilo. O que me deixou claro, então, ali, naquele ponto, a hora que ele sai, que ele volta da pista, que não foi assintosamente, não foi por querer aquela virada dele para a direita, foi uma reação do carro e ele tentando segurar o carro e não tinha o que ele fazer. Por isso, eu não concordo com essa punição, mas punições de quem não deixa espaço para o outro piloto, para quem coloca para fora, às vezes quando dá, se está na regra, eu sou a favor do cumprimento da regra. Esse é só o meu ponto. Eu sou contra a regra, mas se a regra existe, não dá para a gente aplicá-la numa corrida e não aplicá-la em outra. Ricardo Banima Soares, no teu e-mail que você mandou aqui, você diz o seguinte, que você com dor no coração, que se você fosse um fiscal, você teria dado alguma punição. Você não disse que seria exatamente essa punição, mas que depois de rever o lance em várias câmeras e tudo mais, abre aspas, eu teria dado alguma punição se fosse fiscal, mas se estivesse uma instância acima, não teria dado. Explique-se melhor e defenda aí a tua posição, Ricardo Banima Soares. Rapaz, é o que você, mais ou menos o que você falou. Existe a regra, ela tem que ser cumprida. Ao contrário de você, eu sou a favor dessa regra. Eu acho que você deixar um espaço para o seu oponente, você mantém a briga na curva à frente, na segunda curva à frente, e você ainda mantém um certo nível de segurança. Eu acho que tem que existir mesmo. Só que cada caso é um caso. No automobilismo você não consegue prever o que pode acontecer. O que aconteceu ali? O Vettel errou. Ele pagou pelo erro dele, não foi fechando o Hamilton, mas foi ele não conseguir fazer a curva anterior. Só que a forma que foi aplicada essa penalidade de 5 segundos porque ele não deixou, que é controversa. Veja bem, você tem o primeiro erro do piloto, que é fato. Ele errou, senão ele não teria entrado na grama. A partir do momento que você está não sei quantos por hora em cima da grama, com um carro de Fórmula 1, que qualquer carro de competição é arisco, se você dá um pouquinho mais de pé, você roda na reta. Né? Então imagina o que o cara teria que fazer ali para poder se manter numa posição legal e ainda manter espaço para o Hamilton. Se ele tivesse deixado espaço para o Hamilton, provavelmente o Hamilton passaria. Mas ele conseguiria fazer aquilo? O que os caras puniram? Puniram ele ter fechado ou puniram ele ter errado? Nem falaram do erro dele. Pelo menos onde eu vi, os veículos que eu li, não falaram do erro. Falaram sim que ele jogou o carro lá para cima. Eu vi hoje de manhã, porque assim, eu não, quando tem esse tipo de polêmica, eu procuro não ler nada, não pegar nenhum tipo de informação e tirar as minhas conclusões. Hoje pela manhã, num momento de procrastinação, eu revi algumas cenas que até coloquei no e-mail aí para vocês, né? Do próprio site da Fórmula 1.
ele realmente joga o carro para a direita. Mas por que ele jogou? Ele jogou por querer? Ele jogou porque os pneus estavam molhados por causa da grama? Então, assim, eu acredito que você punir não é, vai contra tudo que é o automobilismo, que é, pegando um exemplo aqui que eu também sou contra a opinião do Campos, Rosberg e Hamilton lá na Áustria, ano retrasado, que o Rosberg jogou o carro para cima do Hamilton. Eu acho aquilo errado. Só que neste caso, eu teria que seguir a regra, mas é tão por conta de um erro que não seria justo punir o Vettel. Imagina o campeonato, imagine aquela situação daquela corrida onde não houve uma ultrapassagem, mas houve muita tensão para que o Hamilton passasse, para que o Vettel segurasse. Assim, perdemos um show enorme e ganhamos uma outra projeção, infelizmente do lado negativo, do Vettel ter que ficar fazendo o que fez, que, enfim, talvez a gente vai entrar um pouco mais para frente aí, trocar placa, ir para os comissários, mas eu não teria punido pelo espetáculo. Eu acho que um erro desse não justifica uma punição de 5 segundos. Talvez eu desse, puxa, o cara vai perder 10 posições no grid na França, ou algo do tipo. Eu não teria tirado essa vitória do Vettel, não, porque, poxa, a gente está falando de um cara que venceu 4 vezes ele venceu 4 vezes pela Red Bull, não é um cara qualquer. O Eduardo Gonçalves mandou um e-mail pra gente até nessa opinião de porra, se era pra punir, não tinha como dar alguma outra punição. Ele falou que não haveria outra penalidade que pudesse agregar o espetáculo. Talvez seria mais esportivo pedir pro Vettel ceder a posição. Será que ele não conseguiria se manter por pelo menos algumas voltas na traseira do Hamilton? Talvez, né? Se achasse que estava punido, manda trocar. Talvez a gente teria uma bela briga ainda no fim com o Vettel pressionando o Hamilton, né? O contrário. Will, antes de passar para você, eu quero fazer uma pergunta mandada aqui pelo nosso ouvinte Jailson Fernandes, né? Para você falar do teu ponto mais em cima dessa pergunta, que já respondeu essa pergunta também, mas não precisa ficar presa nela, você pode responder aí, dar a tua opinião sobre o que eu disse, o que o Bannerman falou e também responder. A pergunta é: Hamilton, Vettel e várias pessoas no meio do automobilismo criticaram o que aconteceu nessa prova. Daqui a pouco até o Fábio Campos vai trazer essa questão das críticas. Será suficiente para que haja alguma mudança nos critérios e análise para as próximas corridas? Você acredita, Will, que toda essa repercussão que teve vai de alguma forma mexer um pouquinho lá com a galera que toma a decisão, tendo em vista que a Liberty está assumindo agora e está tentando fazer algo diferente, e talvez toda essa repercussão negativa que teve pode causar alguma mudança de interpretação para próximas corridas, ou não, você não é tão esperançoso assim? Não é a Liberty que gere as regras, ok? É a FIA. Ok. Olha, eu até falei hoje à tarde ali no grupo do WhatsApp do Botequim, que pensando melhor, que bom que aconteceu isso. Que bom que a Mercedes ganhou a 7ª corrida na temporada, em 7 corridas. Que bom que nós tivemos uma imagem patética do cara que chegou em primeiro, recebeu a bandeirada primeiro, não foi o vencedor da corrida. E eu espero que aconteça várias vezes isso ainda esse ano. Que a Mercedes ganhe as 21 corridas, as próximas 14 corridas, que pelo menos mais 10 tenham dobradinhas, e que quando lá no final do ano forem fazer os highlights da temporada, tudo que apareça sejam as belíssimas e emocionantes ultrapassagens com DRS, onde o piloto que está na frente não tem como se defender e nem se defende por conta com medo de tomar uma punição. É a esperança que eu tenho de que isso aconteça, que para quem sabe eles percebam, né, aonde chegou a Fórmula 1, né, dessa forma. Hoje, ontem no vídeo do YouTube teve vários comentários, e o melhor comentário que eu vi para mim foi o seguinte: quem defende essa punição merece a Fórmula 1 como a Fórmula 1 está hoje. Para mim é simples assim. Eu discordo de algumas coisas que foram faladas. Por exemplo, eu não acho que o piloto que está na frente tem que dar espaço para ninguém. Ele só tem que dar espaço quando o cara está do lado. Aí ele tem que dar espaço. Ele está na frente, ele muda a sua posição,
fica ali, né, não pode, lógico, fazer o zigue-zague, mas ele tem que escolher a posição. E ele tem que tomar a iniciativa. Na hora que ele tomou posição, aí sim que ele não pode mais mudar. E foi isso que o Vettel fez. Primeiro, o carro entrou na grama, ele deu uma rebolada, que foi quando o Vettel colocou o carro para a direita. Nesse momento, o Hamilton ainda estava atrás do Vettel, não estava do lado. E depois desse movimento, o Vettel, todo o movimento que ele faz com o volante é para o lado esquerdo, o lado oposto onde estava o Lewis Hamilton. Então o Vettel não jogou o carro para cima do Hamilton, o Vettel não fechou o Hamilton, o Vettel não fez nada. E mesmo se ele tivesse colocado o carro para a direita propositadamente para tampar o espaço do Hamilton, para mim está tudo certo. Ele está na frente, a preferência é dele, ele tem que tomar a posição que ele tem a iniciativa, a preferência dele, ele está na frente, ele tem que escolher o lado, ele escolheu o lado que ele está ali, estava o carro na frente, a preferência dele. Para mim é assim que é corrida, que tem que ser corrida. O cara que está na frente tem a preferência. Na hora que o cara botou do lado, né, lado a lado, aí jogou, fechou, aí não. Mas enquanto o carro está na frente, a preferência é dele. Enfim, né, essa é a minha opinião. E com relação à regra, mas o que diz a regra? Não pode voltar, como que é? Não pode voltar um retorno inseguro. Mas o que é um retorno inseguro? É uma regra, é interpretativa o negócio, é interpretativa. Vale a interpretação, né, do fiscal, independente do que está escrito, tem que interpretar. E, ao meu ver, a interpretação foi errada, totalmente errada. Ou seja, a gente quer ver corrida, a gente quer ver disputa, a gente quer ver emoção. E como eu falei, o futuro da Fórmula 1 dessa maneira vai ser isso. A gente vai acabar com as disputas, com a emoção, com os pilotos, com medo de arriscar, de assumir um risco, com medo de ser punido. Fábio Campo, antes de passar para você, vou trazer algumas opiniões que a gente recebeu aqui, não todas, eu venho com elas depois, mas o Cesarino, né, mandou punição ridícula, acabou com tudo, acho que foi interpretativa, qualquer coisa numa pista de corrida pode ser punida. A Fórmula 1 já vive uma temporada muito fraca, em que existe uma dificuldade imensa de haver disputas e emoção real nas corridas. Já o Gustavo Molina diz o seguinte: quanto à punição, não deveria nem ser questionada, por se tratar de um dos fundamentos do esporte, em que se trata da segurança dos pilotos. O retorno seguro para a pista é um dos fundamentos do automobilismo. É tão básico que decepciona ver algumas críticas, como a de um canal brasileiro, que começaram a debater se o Vettel deveria ter deixado o Hamilton passar, quando não era este o ponto. O Ronildo também foi na mesma linha. Sobre a punição do Canadá ao Vettel, foi correta, pois vendo pela Sky Sports, a melhor transmissão na onboard, é possível ver a mão esquerda dele virando o volante para a direita e como o Hamilton frita os pneus quando está atrás, freia, aliás, né, para evitar o acidente. O Fabrício Dutra deveria ter sido usado o bom senso, ou realmente a regra foi cumprida ao pé da letra? A pergunta que ele deixa aqui. E para fechar, o Cássio Coutinho, o GP do Canadá foi estragado pelos comissários. Mais uma punição sem razão de existir foi aplicada a um piloto. Fábio Campos. Vamos lá, Raposo. Eu acho que a Fórmula 1 chegou num ponto que é preciso se reconhecer e bater palmas para quem levou ela a esse ponto, porque o ponto que a Fórmula 1 chegou nesse domingo é trabalho de muita gente. Muita gente se esforçou para a Fórmula 1 virar um campeonato de procedimentos, ao invés de uma corrida de carro. Você tem uma série de regras que você tem que cumprir, uma série de linhas que você não pode pisar e uma série de coisas que você não pode passar. Se você passou, você é simplesmente punido. Mas deixa eu te perguntar, já que você me corrigiu aquela hora, então a culpa não seria da FIA em vez da Fórmula 1? Totalmente, Raposo, totalmente da FIA. Esse era o final do meu comentário. Aliás, vai ser o final do comentário. Muita gente trabalhou para a Fórmula 1 chegar aonde ela chegou. O seu Bernie Eccleston trabalhou muito para isso, para transformar a Fórmula 1 num negócio, numa fábrica de resultados, ao invés de um campeonato de corridas, que envolve muito dinheiro, onde entra-se muito dinheiro e tem-se tantos interesses para atender. A imprensa também é uma parte absolutamente fundamental nisso, porque, principalmente no Brasil, uma imprensa absolutamente apática, a internacional também totalmente incapaz de fazer crítica, incapaz de levar diante dos microfones aqueles que têm que responder por isso, e
e que é incapaz de simplesmente defender o esporte. Os jornalistas que cobrem Fórmula 1, principalmente na Europa, são jornalistas que se comportam como se estivessem cobrindo um congresso de medicina. Eles vão lá, relatam os fatos, não tem a menor relevância, não tem a menor responsabilidade na cabeça deles de defender o interesse de quem paga mais de $500 para sentar numa arquibancada de Fórmula 1 e ver uma coisa dessa. Em geral, $500, 300, 400, por aí. E o terceiro ponto, uma parte enorme do público, que está absolutamente desacostumada ao automobilismo pleno, a uma corrida de carros, que acha que o pensamento race control, que eu já citei aqui várias vezes, é a ordem do dia. Tudo isso, toda essa cultura, toda essa mentalidade que gira em torno do esporte, que envolve todas as pontas de quem assiste, transformou a Fórmula 1 num campeonato de procedimentos. Porque não há, na minha visão, nada que justifique a punição. Não há nada que justifique a punição, porque o piloto perdeu o controle do carro. Na medida que o piloto perde o controle do carro, e essa história de virou o volante, meu Deus, gente, não vamos virar esse pessoal que assiste tudo na câmera 0.5 e tenta detectar a fração de segundos para falar que o piloto pensou. Eu vi o comentarista brasileiro falando, não, ele olhou no retrovisor, como se ele tivesse tempo de olhar no retrovisor, julgar, tomar decisão, virar, frear, acelerar e controlar o carro que está saindo da grama. Basta você ver a imagem, o piloto perde o controle do carro. Era para estarmos aqui discutindo mais uma vez um piloto que cede à pressão, que não aguenta resistir ao seu principal rival e que já talvez seja incapaz de ganhar um campeonato mundial de Fórmula 1, muito pela sua deficiência. Era para estarmos aqui discutindo isso hoje. Não estamos, porque quem comanda... Tá bom, ótimo então. Quem comanda a Fórmula 1 não tem o menor bom senso de analisar aquilo como uma disputa de posição. O que aconteceu era uma disputa de posição. Houve um erro? Sim, houve. Houve uma espremida mais forte no muro? Houve uma espremida mais forte no muro. Houve uma perda de controle? Houve uma fechada de porta? Isso é corrida de carro. Isto é corrida de carro. Nós chegamos ao ponto de, no dia 9 de junho de 2019, que é um dia que para mim se assemelha ao 12 de maio de 2002, porque o 12 de maio de 2002 é o dia em que o automobilismo sofreu um atentado. É o 11 de setembro, eu costumo dizer, do automobilismo. O 12 de maio de 2002. Porque é o 11 de setembro mesmo, porque tem muita coisa semelhante. Foi premeditado, mudou a opinião de muita gente, mudou a cobertura da imprensa, foi uma coisa orquestrada, foi uma coisa planejada que, né, ignorou um padrão o mínimo de decência. Então o 12 de maio de 2002 é o 11 de setembro do automobilismo. Esse dia 9 de junho para mim se compara. Talvez seja até pior. Porque é um dia em que aquele 2002 era uma equipe que não soube brincar. O 9 de junho é a autodestruição da Fórmula 1. É a Fórmula 1 se destruindo por dentro. E quando um campeonato se autodestrói, a última linha de defesa chama-se imprensa. Quem poderia defender a Fórmula 1, para puxar o trocadilho lá do super-herói, é a imprensa, que tinha que estar hoje acampada em frente à Praça da Concórdia, em Paris, esperando ali o seu Jean Todt para responder perguntas. O que o senhor presidente da FIA acha disso? Qual é o posicionamento da FIA quanto a isso? Isso está certo? A FIA vai manter essa definição? A FIA assina embaixo do que foi feito? A Federação Internacional de Automobilismo age no dia 9 e 10 de junho como se não fosse com ela. O único tweet do senhor Jean Todt no dia 9 de junho é sentado na arquibancada de Roland Garros, assistindo tênis. Esse é o único tweet que você vê do presidente da Federação Internacional de Automobilismo, que eles agem como se não fosse com eles. Eles são simplesmente os responsáveis por essa coisa toda. São eles os responsáveis por regras, são eles os responsáveis por convidar piloto, são eles os responsáveis por implementar as regras do esporte. E eu falo aqui tem anos. O Jean Todt é a rainha da Inglaterra do automobilismo. É a rainha da Inglaterra do automobilismo, porque ele não tem que responder a ninguém. Ninguém. Vamos falar um português claro? Hoje é dia de falar português claro. 99% dos jornalistas que cobrem Fórmula 1 não tem coragem de entrevistar o Jean Todt. Não tem coragem de perguntar ao Jean Todt o que tem que ser perguntado.
O que o senhor concorda com isso, senhor Jean Todt? Essa é a Fórmula 1 que o senhor... Só que o grande problema é que quem pôs o Jean Todt lá sabia muito bem quem estava colocando. Porque o Jean Todt não enganou ninguém. Ele não se fez de bonzinho. O Jean Todt, para quem não sabe, é um cara que jogou uma moedinha para cima para decidir um campeonato de rally. E eu não estou falando no sentido figurado, não. Ele jogou uma moeda para escolher qual piloto seu ia vencer um campeonato de rally. O seu Jean Todt é o que orquestrou o 12 de maio de 2002. E esse cara é presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Esperávamos o quê do presidente da Federação Internacional de Automobilismo? Esperávamos o quê de ter essa pessoa lá, nesse tipo de comando? Então, a gente chega ao ponto do 9 de... Tudo isso desemboca no 9 de junho de 2019, que foi o dia em que um piloto teve uma vitória tirada dele, porque ele quase bateu em outro. Os carros quase bateram, e ele perdeu a vitória. Essa é a Fórmula 1. Essa é a Fórmula 1 do senhor Jean Todt. A gente vê as opiniões aqui, tanto em todos os lugares, em comentários de YouTube, de sites, quanto grupos de WhatsApp, quanto aqui os nossos ouvintes, não estão bem unânimes, a gente está vendo uma divisão bem grande. E é legal que a gente tenha aqui essa divisão também no programa, e eu acho que não é tão divisão, né, porque eu e o Bannerman até falamos que da questão da regra existir, ser cumprida, mas que no fim ficou meio claro que o Vettel não desrespeitou essa regra, que foi um erro e não foi assintoso. Eu vou trazer mais alguns comentários aqui, Fábio Campos. Eu peço, não sei se já está na agulha aqueles comentários que o JF colocou, para a gente passar por isso e a gente falar daquele outro assunto que você falou. O Diego Santos foi muito legal, o Diego Santos, porque é um ouvinte nosso, ele começou a nos escrever no decorrer da corrida, né? Ele fez uma pergunta sobre o DRS, e aí ele mandou um e-mail alguns segundos depois falando, esqueça o meu e-mail do DRS, que não tem mais importância nenhuma. Aí quis falar do Vettel e tal, no decorrer da corrida, e depois ele voltou com o terceiro e-mail, do tipo, agora com a cabeça fria, 3 horas depois da corrida e tal... E falando um pouquinho aí o que ele escreveu no e-mail de cabeça fria? Mate a minha curiosidade. Não, ele falou mais que ele saiu de um grupo, porque ele que o pessoal estava discutindo com o pessoal e tudo mais. Olha lá, amigos do café, esse é o terceiro e-mail de hoje. Depois de tantas emoções e de tanta coisa que aconteceu nessa corrida, chega a ser difícil fazer um e-mail colocando a emoção de lado. Mas eu queria falar especificamente de um tipo de sujeito, o sujeito que defende essa Fórmula 1 do jeito que está hoje. Acabei saindo de um grupo hoje após discutir com um cara que me acusou de ser Vettelzete, apenas por ser contra esse tipo de punição. Um dos momentos em que me senti mais furioso com o público atual da Fórmula 1, aí ele lembrou do caso do Verstappen com o Ocon no Brasil, né, aquele incidente que teve e tal. Então ele colocou aqui a fúria dele, não deixou realmente nenhuma pergunta específica. Ele termina assim, vai Fábio Campos, dá aquele range que estamos acostumados a ver, porque dessa vez eu também estou precisando ouvir. Laura... Aquele rage, eu não sei o que o rage que significa. Eu acho que ele inglesou, ele deve ter querendo dizer rage. É uma espécie de, né, digamos. É. Mas, por favor, continue. A Laura Andrade, que há muito não nos escrevia, talvez tenha sido até muito bom esse incidente ter acontecido para Laura Andrade voltar a nos escrever. Não, se a Laura Andrade escreveu, eu passo a ser a favor de punições em todos os grandes prêmios futuros da Fórmula 1. Ela diz assim, não poderia deixar essa edição passar sem tecer um comentário sobre o ocorrido. Imediatamente, quando vi que o incidente estava sendo investigado, lembrei das palavras repetidas pelo Fábio Campos tantas vezes no programa. Que pena. Digo isso pelo esporte, pois para o campeonato provavelmente não fará diferença. Pensem como lembraríamos dessa corrida sem a punição. Hamilton pressionando o Vettel até o final, 2 campeões brigando pela vitória. Não queremos ver vitórias fáceis, punições descabidas ou domínio de uma equipe. A FIA conseguiu fazer tudo isso hoje. O Twitter da Fórmula E foi rápido em alfinetar a Fórmula 1, tweetando What does racing mean to you? É uma reflexão que a FIA precisa fazer. Vocês acham que a decisão seria a mesma se o Charlie White estivesse lá? E o que vocês acham na entrevista do Toto Wolff? O desconforto dele de estudo, assim como a reação do paddock e do público. A Fórmula 1 poderia ter ficado sem esse tiro no pé. Fábio Campos, guarda aí para você responder sobre o Charlie White e o Toto Wolff, que eu vou registrar só aqui o Matheus, né, da Arte Color Gráfica.
Aguardo ansiosamente a opinião de vocês, especialistas no assunto, sobre o incidente Sebastian Vettel com Lewis Hamilton, para que eu possa formar a minha opinião, já que a minha opinião muda cada vez que eu vejo o replay, meio julgamento sobre o Vettel ser inocente ou não na manobra. É certo que o alemão, ao voltar para a pista, olhava o retrovisor direito, mas olhava com o intuito de bloquear a passagem do inglês ou por ainda estar com o carro sem controle total, olhava para tentar evitar a batida ou mesmo já esperando uma eventual batida, sabendo o momento exato do impacto. O Vinícius Queiroz, dessa vez, vou direto ao que importa, o principal fato do fim de semana. Revi o lance Vettel e Hamilton repetidas vezes e não quero acreditar que o alemão tenha fechado intencionalmente o inglês contra o muro. São esses aqui os comentários sobre o campus e as respostas da nossa querida Laura. Ela cita vários pontos aí que talvez você tenha até que me lembrar. Mas é o Charlie White e o Toto Wolff, as perguntas ela no fim. Eu acho que a grande questão como que você falou no seu comentário, Raposo, da existência da regra. Evidente que a existência dessa regra e aí é que é o grande... A regra, ela pode até não ser errada, quando ela diz que não se pode voltar à pista numa posição não se pode retornar à pista na trajetória. É algo assim que diz a regra. Você pode até ter essa regra. O problema é o automobilismo ter virado o que eu disse, um campeonato de procedimentos, em que o livro de regras fala mais alto do que o bom senso. Porque basta ter bom senso para ver que o Vettel não tinha intenção nenhuma de fechar o Hamilton, que o Vettel errou, mas, repito, mais uma vez é um erro técnico do Vettel, que ali o carro na grama, é impossível o carro voltar lisinho, certinho, não vou voltar. É evidente que houve um incidente de corrida. Isso para mim é muito evidente, não é pouco. É muito evidente que aquilo ali é um incidente de corrida. E você transformar um incidente de corrida é você transformar a Fórmula 1 num campeonato de procedimentos. E a entrevista do Toto Wolff, citada pela Laura, eu só consigo definir com a palavra patética. É patética a entrevista do Toto Wolff. Mostra exatamente a cara da Fórmula 1 de hoje. De gente que não está nem aí para o esporte. Esses caras que só querem resultados. Como eu falei após a Rússia no ano passado, a Fórmula 1 hoje é gerida e conduzida por pessoas que só se importam com seus balanços financeiros. Se os balanços financeiros estão rodando, dane-se o esporte. E tem um monte de torcedor que compra isso. Que compra esse discurso. É o que mais me impressiona. Tem gente que escreve aqui pra gente dizendo, meu Deus, vocês não vão amar a Fórmula 1? Um que escreveu para mim, você não tem capacidade técnica de amar a Fórmula 1. Como se amar a Fórmula 1 não puder. Eu queria saber aonde estão hoje as figurinhas que reclamam quando a gente critica a Fórmula 1, que vem com esses argumentos de jardim de infância, de que, se você não gosta, não assista. Que é aquele grupo de pessoas que só quer conviver com o grupo deles, que é incapaz de interpretar uma opinião contrária. Incapaz de entender que você pode ter podcasts com opiniões diferentes, que isso só enriquece. Mas a gente tem esse grupinho muito patético de pessoas que são incapazes de conviver com a opinião contrária. Eu queria saber o que essas pessoas estão fazendo hoje, nessa segunda-feira pós-corrida. Porque ou elas estão, não tem outra, ou elas estão criticando a Fórmula 1, e aí elas estão caindo numa enorme contradição, ou elas estão assinando embaixo desse tipo de procedimento, que é, para mim, repito, o anti-corrida. Eu estou vendo muitos ouvintes, não que eles estejam concordando com a punição, porque eles são anti-corrida, mas eu tô vendo muita gente analisar a manobra, me parece, na velocidade, a gente brinca com o ouvinte que escuta o café na velocidade 2.0. Parece que está todo mundo analisando a manobra na velocidade 0.1. Assista em velocidade normal. Para mim, eu não consigo ver, se um de vocês três quiser, pode até me interromper, eu não consigo ver dúvida nenhuma de que o Vettel perdeu o controle do carro. Eu não consigo ver dúvida de que um piloto perdeu o controle do carro e tentou segurar o carro ao voltar para a pista. Se tinha outro atrás para tentar ultrapassar, ótimo para a corrida. E não essa situação em que a gente viu, acho que um dos ouvintes desbarrou nisso aí no e-mail. A corrida foi destruída pela direção de prova. Eles acabaram com a corrida, porque o Will não perdeu nada. Ele não perdeu nada quando ele desligou a televisão, porque não aconteceu mais nada com esses dois, porque é evidente. Aliás, teve uma mensagem, Will, não sei se você ficou sabendo, porque você... Né, não quem tenta pensar a Fórmula 1 um pouquinho como esporte, E os sites da Ferrari voltaram, né? Interessante. Não.
Vai, prossiga. Eu realmente não vi, Não sei, não faço ideia do que vocês estão falando dessa parte final. Fábio Campos, que a gente tinha citado no programa passado, que não tinha do rádio. Rádio da Ferrari. E aí é interessante que voltaram os rádios da Ferrari. Mas omitiram da Renault, que é tão grave quanto o que aconteceu. E daqui a pouco a gente fala sobre ele. O rádio da Mercedes, depois que a dada a ordem, quem tenta enxergar a Fórmula 1 um pouquinho como esporte, é uma coisa que a gente desacostumou. Todo mundo envolvido na Fórmula 1 vai se desacostumando a enxergar a Fórmula 1 como esporte aos pouquinhos. Vou até fazer um parênteses aqui. A Rachel Brooks da Sky entrevistou o Jimmy Butler do basquete. Ele estava lá na pista, ela entrevistou o Jimmy Butler, ele estava lá com a McLaren. E ela pergunta para ele, você está aqui apoiando a McLaren, o que você espera do Lando Norris? Aí o Jimmy Butler, pobre coitado, né, vira e fala, eu espero que ele vença a corrida. A repórter dá uma gargalhada que ela percebe com 2 segundos, menos de 2 segundos, ela percebe que ela está gargalhando e ela se trava. Porque ela percebe que ela gargalha da resposta do Jimmy Butler. Isso é a Fórmula 1 hoje. O cara vem como convidado, ele espera que o cara que largue em 8º possa vencer a corrida. O que é um absurdo para quem está com a cabeça da Fórmula 1 de hoje. Então, fecha parênteses. Quem tem esse pensamento um pouquinho esportivo, podia imaginar do Hamilton partir para cima do Vettel, mesmo com a punição, de saber, quer saber, eu vou ganhar isso aqui, vou ultrapassar esse cara, não interessa de 5 segundos, eu tô aqui, eu sou piloto, eu tô aqui para ganhar, para chegar em primeiro. E aí vem, claro, a mensagem que é mais um reflexo do que se tornou a Fórmula 1. Vem o rádio do engenheiro pro Hamilton, que evidentemente diz para ele, não faça mais nada, nós só precisamos ficar, stay in his gearbox, nós só precisamos ficar colado na caixa de câmbio dele. Ou seja, você foi até bom você ter desligado. Ainda bem, não, eu não vi mesmo. Eu não vi, eu nem sabia, eu nem fiquei sabendo disso. Eu tô sabendo disso agora. Então, o que esses caras fizeram foi destruir uma corrida. Num lance que, se eles não punissem, eu duvido que teria, tirando o torcedor, tirando esses caras que são mais, digamos, fanáticos, mas qualquer pessoa com bom senso, eu duvido que estaria. Podia até falar, foi um retorno complicado ali do Vettel, colocou em risco, mas eu duvido que se fosse o outro lado, estaria uma chuva de gente pedindo punição. Eu duvido. Então, eles simplesmente, Raposo, Banniman e ouvinte, eles estragaram a corrida com essa decisão que eles tomaram. Então, a Fórmula 1 chegou no Canadá, eu repito, o 9 de junho é para mim o novo 12 de maio, porque é uma corrida em que a Fórmula 1 impediu a disputa, a Fórmula 1 absolutamente sem a sensibilidade de ver que há um pentacampeão disputando com um tetra, a primeira vez no ano, na 7ª corrida do ano, é a primeira vez que esses dois se encontram, de verdade, para disputar uma vitória. Na 7ª corrida. Esperamos 1/3 do campeonato para ver algo que é obrigação de qualquer campeonato de corridas, que é ver indefinição pela vitória. Na hora que acontece isso, os caras simplesmente destroem a corrida com isso. Então a corrida terminou com um monte de ultrapassagem de DRS, isso ficou em 3º plano. É incrível como um monte de ultrapassagem de DRS ficou em 3º plano no domingo. Em 2º plano, a equipe que se junta a Mercedes, Ferrari, Haas e a antiga chamada Force India, a 5ª equipe que se junta, formando agora 50% do pelotão, de proibir os seus pilotos de brigarem na pista. A ordem que não foi divulgada no rádio da Renault, que faz com que num espaço de menos de 365 dias, em um ano, essas 5 equipes, que eu vou repetir, Ferrari, Mercedes, Haas, Force India na época e agora a Renault. Metade do pelotão tem um exemplo em menos de um ano de proibição dos seus pilotos brigarem na pista. Essa é a Fórmula 1 que muita gente bate palma. Essa é a Fórmula 1 que quem ama não pode criticar. Will, depois de tantas respostas do ponto do Fábio Campos, eu quero retornar com você e o Ricardo Banniman para a gente encerrar essa questão das punições. Vamos encerrar o primeiro bloco em cima desse. Primeiro bloco vai ser em cima das punições. O segundo bloco vai ser em cima ainda do mesmo movimento, mas aí deixando a punição um pouco de lado e olhando um pouco mais sobre a disputa Hamilton e Vettel. Mas você e o Banniman, você primeiro e depois o Banniman, mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que foi dita durante as respostas aqui que os fizeram refletir sobre o assunto? Olha, eu quero destacar mais uma vez uma frase do Fábio Campos que ele falou: eles estragaram a corrida porque um piloto quase bateu no outro. Cara, escute essa frase e veja o quão absurdo isso é, né, para quem gosta de corrida de carro.
E uma outra coisa assim, o que mais me chamaram ali no canal do Botequim é de ferrarista. Cara, eu torço pra McLaren, eu não gosto da Ferrari, justamente por causa do 12 de maio também, né, e tantas outras coisas. Eu sou contra a Ferrari, não gosto da Ferrari, mas eu sou a favor do esporte. O que eles fizeram ontem foi, eles mataram a categoria, sabe? Se eu sempre discuti e sempre ali bati firme quando eu escuto alguém falar que a Fórmula 1 morreu em 94, se hoje alguém falar para mim que a Fórmula 1 morreu em 2019, eu vou assinar embaixo. Eu vou falar, realmente, está certo. Eu não tenho como contra-argumentar com você. Porque, assim como você falou no começo, você recebeu num grupo lá que não tem nada a ver com Fórmula 1 sobre a punição e tal, eu também recebi. Porque eu, que sou fã de Fórmula 1, que tem um podcast, tem um canal sobre Fórmula 1, eu desliguei a TV, você imagina a pessoa que tá lá olhando, falando assim, exato, não, mas espera aí, olha que legal a corrida, faz tempo que eu não assisto, deixa eu ver, olha, o Vettel, o Hamilton, que legal, vai ter emoção. Aí o cara recebe a bandeirada, mas não ganha a corrida. Sabe? Você imagina, Will, o cara que pagou $400 para sentar na arquibancada. Exato, e pra mim, a imagem que resume tudo isso que a gente está falando é a expressão do Hamilton no pódio. A expressão de vergonha, assim, sabe? Ele, por mais que ele tenha feito, falou que não, que foi justo, mas... Porque, claro, ele tem que fazer o papel ali que a equipe quer que ele faça. Mas a cara dele foi a cara do Schumacher lá em 2002, assim, de tipo, que porcaria. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Ele sabe disso. Ele sabe que não era para ele estar no lugar mais alto do pódio. Ele sabe que não era para estar tocando o hino da Grã-Bretanha. Então é isso, sabe? E o que mais me deixou triste, realmente, assim, triste e surpreso, é a quantidade de pessoas batendo palma, defendendo. Não, porque a regra, porque, meu Deus, ele não pode voltar pra pista, meu Deus, cara, pelo amor de Deus, é corrida de carro, isso, o risco é inerente, é igual o cara fala assim, mas você acha seguro? Quem em sã consciência acha seguro voltar na pista daquele jeito? Eu falei, cara, ele voltou na pista, ele estava na frente, ele só tinha um carro para ele defender a posição, e ele defendeu a posição. Eu falei assim, eu também não acho seguro 20 carros enfileirados um atrás do outro, largando a 300 km por hora e ter que frear, e daqui 300 metros ter que fazer uma freada, reduzir para 70 por hora e frear, dividir a curva. Não é seguro, é arriscado, mas e aí? É corrida de carro, é isso, o risco faz parte do esporte. E, enfim, eu não tenho... acho que você falou tudo que tinha que ser falado, e eu só termino com uma outra coisa que você falou da imprensa ali e tal, né? Hoje era o dia da imprensa, mas também era o dia todos os fãs da Fórmula 1 irem em todas as redes sociais ali da Fórmula 1 e tá lá. Eu fiz isso, eu nunca comento na rede social da Fórmula 1 oficial. Ontem eu fui lá no Twitter, eu comentei ridículo, eu fui lá no canal do YouTube, dei dislike, comentei, porque não pode, ninguém pode bater palma pra uma coisa que é anti-corrida. A gente perdeu uma disputa, provavelmente, assim, a melhor disputa do ano que talvez teríamos, né? E que a gente teria uma indefinição. O Hamilton podia muito bem ganhar essa corrida na pista, ultrapassando o Vettel. Ele poderia muito bem, ele poderia ter chance, poderia simplesmente... Acho até que iria. Eu também acho até que iria. Ele poderia ganhar a corrida, o Hamilton poderia ganhar a corrida, como essa corrida poderia cair no colo do Charles Leclerc. Poderia cair no colo dele. Uhum. Então, assim, tudo isso a gente perdeu por causa de uma punição totalmente absurda, totalmente ridícula, totalmente, assim, infantil, né? Os comentários, agora, eu não vou lembrar o nome do piloto, mas da NASCAR, ele comentou bem assim, ainda bem que na NASCAR nós não temos esse tipo de comissários. Porque, o Fábio Campos tem que trazer os comentários. Né, eu coloquei ali no vídeo também alguns comentários acho que o Fábio Campos até deve citar provavelmente alguns semelhantes, né? Mas é isso, assim, hoje, se alguém falar para mim, a Fórmula 1 morreu em 2019, eu vou falar, é isso aí, tá? Tamo junto, não discuto e não defendo mais. É triste. Eu sempre disse, Will,
que, para quem me fala, a Fórmula 1 vai morrer um dia, a Fórmula 1 vai acabar, eu sempre disse, não vai acabar, é evidente que não vai. Eu já não tenho essa certeza. Porque eu não consigo entender, eu não consigo defender a Fórmula 1 passando por isso 10, 15 anos seguidos. E aí é o que você falou, a gente já tem um público que foi educado para esse tipo de Fórmula 1, absolutamente desacostumados, vou repetir a palavra a expressão que eu usei, desacostumados com o automobilismo pleno, desacostumados com o cara escorregar, com o cara voltar para a pista, com roda com roda, com uma fumacinha que sai do contato dos pneus. É a geração do race control, é aquela que eu já falei aqui há anos no Café com Velocidade. Quando os carros batem, no primeiro segundo eles já querem falar quem foi o culpado, ao invés de parar, pensar e refletir. Será que isso não é normal de acontecer numa corrida de carros? É a geração do julgamento rápido, é a geração das redes sociais, né? Que o dedo fala antes do cérebro. Então é a geração de que tem que opinar antes de pensar. É isso. E só para eu encerrar esse comentário, assim, eu não sabia desse rádio da Mercedes para o Hamilton. E é o resumo da Fórmula 1, é o resumo dos pilotos. O Hamilton devia ser o cara que devia desligar o rádio e falar: não, eu vou para cima, eu vou ganhar na pista, eu quero ganhar essa corrida na pista, eu quero subir no pódio merecida, ter essa vitória merecidamente. Que independente da punição, para mostrar para todo mundo que eu sou um cara pentacampeão do mundo, porque independente do que os cartolas decidam, eu decido na pista, porque essa é a minha essência, decidir na pista, ganhar na pista, disputar. Eu sou pentacampeão e eu quero ultrapassar um tetracampeão na pista e vencê-lo na pista. É isso. O Hamilton, rapidamente, o Hamilton, depois do que ele aceitou na Rússia em 2018, ele para mim é farinha do mesmo saco, é um cara que eu esperava que tinha moral para chegar naquele dia e falar: não, ganhar assim, eu não vou ganhar, como ele devolveu uma posição para o Bottas na Hungria um ano antes, é farinha do mesmo saco. E é muito estranho que o piloto, que é o que mais tem personalidade na Fórmula 1 hoje, mas é disparado, pede a punição no rádio, tudo bem, cabeça quente, desce do carro e dá entrevista para o Martin Brundle justificando a punição, tudo bem, cabeça meio quente, mas dá entrevista mais de meia hora depois para a Sky e diz que não, ele errou e tem que ser punido, mas que em cima do pódio tenta puxar o rival, para o primeiro lugar. Que falta de caráter tem essa Fórmula 1 de hoje, né? O Hamilton, eu defino o Hamilton com uma frase. O Hamilton é, em todos os sentidos, cada vez mais Michael Schumacher. Para mim, o Hamilton tava com cara de filha do padeiro mesmo. Eu não vi o pós, né? Eu vi até o pódio, mas ele, no meu entendimento, ele estava muito desconcertado com aquilo, porque apesar do que você disse, eu acho que ele é um cara que realmente quer ganhar na pista. Só que aquela situação ali... Mas o que significa ser filho do padeiro? Eu não posso falar porque o horário não permite. Depois eu conto para vocês aqui no intervalo comercial. Ele estava com aquela cara de perdido. Ele não sabia o que fazer. No meu ponto de vista, ele estava querendo sim passar na pista, apesar do rádio. Ele queria vencer para que não houvesse nenhum tipo de discórdia, enfim. Ele queria ganhar a corrida, não importa se tinha punição ou não. A gente viu ele em outras oportunidades, por exemplo, que você citou, Campos, dele devolvendo a posição para o Bottas, né? Óbvio, ele quer ganhar a qualquer custo, enfim. Mas o que eu fico preocupado, mesmo com esse tipo de atitude da Fórmula 1, é com o que vai passar na mente dos pilotos que a gente tem que são mais ousados, por exemplo, um Sérgio Pérez, que ele já é mais esquentadinho, o Max Verstappen, por exemplo, que a gente sabe que ele é um cara muito audaz, vamos dizer assim. Esses caras não seriam castrados pela Fórmula 1, o ponto mais alto do automobilismo, que hoje, depois de algo desse tipo, a gente pode até colocar entre aspas, né? Já tem alguns anos que a gente tem pilotos de alto gabarito indo para outras categorias e se dando muito bem, fazendo carreira em outras categorias. Será que a gente não vai acabar perdendo talentos enormes que são raçudos, que são pilotos de verdade, por conta de meia dúzia de remédio de bula ali, que falava: olha, você tem que seguir essa cartilha aqui, e acabou... Todos já se renderam, Banniman, todos já se renderam. Eu vou citar para você uma frase que o Vettel disse na entrevista, lá na sala de imprensa, sentadinho, com mais calma, já quase que de banho tomado. A frase do Vettel é:
aqui nesse esporte nós deveríamos ser livres para dizer o que pensamos, mas não somos. Fecha aspas. Isso não pode reforçar os rumores aí de uma aposentadoria dele? Não sei. Depois de uma dessa, ou o cara vai... Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre os pilotos e não tanto da punição. Fábio Campos, a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você trouxesse aquele link lá que o JF mandou. Ah, sim, o JF... Não precisa ser alguns, né? Você dá uma pincelada lá que você acha mais interessante. Até porque tem muitos. O JF mandou um e-mail pra gente sugerindo que a gente lesse a repercussão entre os pilotos. Ou entre pessoas envolvidas com o automobilismo e que a gente fizesse uma rápida passagem. Todos parece que concordam com a gente. Enfim, até queria ler discordantes. Mas, enfim, o Kelvin Van der Linde, ele fala, olha, eu acabei de ver os highlights do Grande Prêmio do Canadá. Que piada a punição do Vettel. Parem de matar as corridas, seus... Aí vem um palavrão. Daniel Abbott, da Fórmula E. This penalty is bullshit. Também não vou traduzir bullshit, mas é fácil também. Nigel Mansell, esse é uma figura que também merece. O que o Sebastian Vettel deveria fazer? É uma maluquice, né? O carro saiu da pista e ele era claramente um passageiro, tuitou o Nigel Mansell. O Nigel Mansell colocou várias outras coisas também, mas resumindo essa daqui, outra que ele fala é muito, muito embaraçoso. Dois pilotos guiando brilhantemente, mas terminando aqui com um resultado falso. Alexander Wurz, que aliás o Alexander Wurz, primeiro deixa eu ler o que ele escreveu aqui, eu não tinha visto o Twitter dele. Ele fala, você vê que o capacete do Vettel mexe em direção ao retrovisor, mas é quase que uma coisa de lei da física, não havia espaço para o Lewis passar de maneira nenhuma. Só não, ele comenta que o Vettel só olha para o retrovisor, só mexe o capacete olhando para o retrovisor quando ele já tem o controle do carro e a partir disso ele não faz nada. Aliás, é outro ponto, né? O Alexander Wurz é um dos caras da GPDA. Eu pergunto, cadê a GPDA nessas horas? Cadê essa associação dos pilotos para afrontar a FIA ou para entrar na discussão, nem que seja para se dividir? Um silêncio sepulcral. Essa associação dos pilotos, GPDA, que serve para fazer ótimos jantares, para os pilotos colocarem selfie em redes sociais. Cadê esses caras agora? Cadê esses caras nessas horas em que o automobilismo sofre um atentado que sofreu na opinião deles? Eu estou lendo aqui a opinião dos pilotos, não tô nem dizendo aqui a minha mais. Deixa eu ver mais alguém aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Guido Van der Garde, so close, né? Muito perto, mas isso para mim, isso é corrida. Sem pênalti, fim da mensagem. Ele vai curto e grosso. Enfim, Félix Rosenqvist, Stefan Wilson, irmão do Justin Wilson, que morreu em um acidente, Nico Prost, Marco Bonanome, lembra do Marco Bonanome, Raposo? Marino Franchitti, sim, o de Sirius, Mark Webber, deixa eu ver o que o Mark Webber falou. Será que algum... eu não tinha visto o Mark Webber, é interessante. Ele fala, será que algum desses stewards alguma vez correu de Fórmula 1, ou na frente numa corrida de Fórmula 1? Vejo claramente como um incidente, mental penalty. Ele coloca interessante isso. E olha que o Mark Webber tinha todos os motivos para acabar com o Vettel. Né? Ele não tem nenhuma afinidade com o Sebastian Vettel. Então, assim, eu encerro dizendo o seguinte, para mim é uma coisa tão de corrida, tão evidente, que não é possível que esses caras não tenham passado pela cabeça deles. Agora, é função da imprensa. Toda vez que esse Emanuele Pirro sentar numa cabine de diretor de prova, é obrigação da imprensa fazer manchete. Olha aqui, quem está na direção de prova é o Emanuele Pirro. Eu sei que o ouvinte vai falar, Campos, você mesmo já falou que não é o piloto que decide sozinho, que é uma comissão. Infelizmente não me interessa mais. Está envolvido com isso? Se esse cara se sentar de novo numa cadeira de julgamento, é porque, mesmo se ele tiver sido voto vencido, ele está, digamos, acobertando para o sistema. Então, toda vez que esse tal desse Emanuele Pirro sentar numa cadeira de comissário de prova, tem que virar manchete nos principais sites, para o público saber, olha, quem está ali é aquele cara do Grande Prêmio do Canadá. Eu posso... Por favor, você pode falar tudo. Só mais um aqui, ó. Hoje Mário não tem limite de tempo aqui, diga. O do Mário Andretti é fantástico. Diga. Eu acho que a função dos comissários é penalizar movimentos inseguros e não erros honestos como resultado de disputas.
de disputas duras, né? O que aconteceu no GP do Canadá não é aceitável nesse nível do nosso grande esporte. É o melhor não sei se você acha, Will, para mim é a melhor definição que alguém deu, que pesa justamente o que é, porque o Martin Brundle deu um exemplo que é perfeito. Ele fala, a regra não permite o cara voltar no seguro. Aí ele usou a curva 10 de Montreal como exemplo, que é lá o hairpin. Se o cara erra, vai lá fora, naquela parte toda asfaltada e volta a 300 por hora na pista, você pode falar, esse cara deliberadamente saiu e retornou de maneira insegura. É a grande diferença entre erro e retorno deliberado. É onde o Mário Andretti matou a charada. Perfeita a definição. Para mim também foi o melhor comentário e por isso que eu fiz questão de trazer. Muito bem, obrigado, Will. Você realmente não podia deixar passar essa edição sem ler. Eu não sei se ele está aqui nesse link que o JF nos mandou, é porque tem tanto tweet que eu também posso estar me perdendo aqui. Acho que tem o dele sim, tá mais embaixo aqui, mas muito legal, Will. Esse aí não podia passar, porque esse para mim resume tudo. E com o melhor comentário, a gente encerra o primeiro bloco, mas já volta no segundo, falando ainda da mesma disputa, mas agora com foco nos pilotos, na disputa em si, e não tanto na punição, se é que a gente vai conseguir. Eu vou desafiar aqui os meus companheiros de mesa a isso. Veremos. Quem falar da punição no próximo bloco, coloca um dinheiro no cofrinho do café.